E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. E no programa de hoje temos aqui Marcelo Assunção, seja muito bem-vindo. Sabe o que tem que ser feito? Vai lá e faz. E temos aqui o seu braço direito, seu braço esquerdo, seu coração, uma alquimista de mão cheia, Tereza Cristina Assunção, mais conhecida como Cris Fit. O meu segredo pra emagrecer é comer. Opa, então o assunto de hoje é sobre comida. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. Pra gente começar o bate-papo de hoje, Cris, vamos começar pelo começo. Naquele bate-papo em off aqui, vocês dois já me contaram algumas histórias um tanto quanto motivadoras, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão se interessar, vão se motivar e, mais do que isso, vão se identificar. Conte um pouquinho pra gente como tudo começou. Felipe, a gente tem uma história muito legal, né? Mas é uma história normal que acontece com várias pessoas. O meu caçula hoje tem 4 anos. Quando ele estava próximo de fazer 1 ano, eu com quase 90 quilos, não queria brincar, não dava conta de brincar. Ele chamava pra brincar e eu sentava no sofá. Não, vamos brincar no sofá. Brincar de carrinho aqui no sofá. Vamos, né? Pra quê? Vai descer a escada, subir a escada, sentar no chão, né? E que pega a sua. Vamos assistir um desenho. E aquilo começou a me incomodar, porque eu não tinha realmente ânimo. Eu não tinha vontade, eu não tinha força. Se eu não tomasse uma decisão, se eu não mudasse, eu talvez não veria nenhum dos 3 crescer. Isso é forte, hein? Foi tocante, assim. A gente não sabe qual ficha que cai na cabeça da gente. Nossa, aí você ganhou no caça-níquel. Qual ficha não, tipo... Então, a gente não sabe o que acontece, mas nesse momento eu decidi que eu tinha que mudar. Esse momento foi dia 2 de janeiro de 2016. Opa, não tem tanto tempo assim. Não tem. Bem recente mesmo. E, pelo que a gente conversou ali, você carregou algumas pessoas juntos também nesse processo, né? Porque a gente tem uma parceria muito, como marido e mulher, a gente é muito parceiro. Então, ele realmente é um paizão, é um marido muito, vamos dizer assim, companheiro mesmo. Não é mais um maridão, porque a gente já viu que mudou o tamanho da camisa aqui, né? Mudou o tamanho. Mas quando eu decidi mudar, eu passei essa informação pra ele e eu precisava de 2 horas por dia pra mim. Eu precisava de começar uma atividade física, ir num nutricionista, porque ao mesmo tempo que a ficha caiu, eu criei uma estratégia, porque eu não podia fracassar. E eu tinha que aproveitar aquela vontade que veio tão forte. Então, qual que foi a minha estratégia? Procurar um nutricionista e um educador físico, porque eu estava sedentária há 16 a 12 anos. Então, se eu lesionasse, meu plano ia por água abaixo, vamos dizer assim, porque eu não sabia que dia que eu ia ter essa força de vontade tão grande. E foi assim, eu expliquei pra ele, a partir de hoje eu não como mais como a gente tá comendo, eu não bebo mais nada alcoólico. Eu era fumante, eu já tinha parado de fumar. E precisava de 2 horas, qual que era o horário dele que eu poderia encaixar essas 2 horas pra ele cuidar das crianças, pra eu fazer o que eu precisava fazer. E assim eu realmente fiz. Passei o primeiro mês seguindo tudo à risca. Eu amo cozinhar, né? Então eu não aceitava, não pode isso, não pode aquilo. Falei, tem algum jeito que pode. E eu vou descobrir. Bom. E aí foi quando começou a mudar a nossa cozinha. E como que foi esse processo? Como que foi, Marcelo, na hora que ela virou e falou assim, olha, eu quero 2 horas pra mim. Tipo, eu não tô te pedindo. Eu estou te informando que eu vou separar 2 horas do meu dia. Foi interessante porque sempre as nossas tentativas de mudança anterior eram combinadas nós dois. E sem ter um motivo muito forte, a gente um acaba sabotando o outro. Ah, amor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que sempre envolvia comida e bebida, e normalmente em excesso. Então, quando ela me informou que ia mudar de vida e para eu me virar, para encontrar 2 horas para cuidar dos meninos, para ela ter o tempo dela, eu falei, tem alguma coisa diferente. Mas, assim, fiquei curioso para saber. Ela não me convidou para o processo de mudança. Ela falou que ela sentiu a necessidade de mudar e que me respeitava do jeito que eu estava vivendo naquele momento.
né? E acho que isso criou uma curiosidade muito maior. E eu começava só a observar as mudanças. Ela ficava, ao longo do dia, ficava mais animada, até no começo mesmo, sem muito resultado aparente, ficava mais animada, acordava um pouco mais cedo, mais disposta, e eu acompanhei ela durante um mês, né, amor? Um mês só de longe. Depois eu falei, eu quero também. E nesse eu quero também, quando ela começou, eu senti uma obrigação, apesar dela não ter pedido, de também eliminar a bebida alcoólica. Porque eu sei que eu já tentei alguns outros regimes que tudo envolvia diminuir a alimentação, diminuir a bebida alcoólica. Então eu sei a dificuldade que é quando tem alguém do seu lado bebendo e comendo e você tá lá, principalmente no começo. Então era uma forma de ajudar, além das 2 horas que ela pediu. Mas como diz, ela no comando do direcionamento, porque eu sempre adorei comer em casa, e quando você come em casa e não faz a comida, você come o que tem, né? Mas o que a gente aprende no período, que a Iguala comentou, que tudo é permitido, qualquer coisa é permitida, não é nada assim absurdo, você ter que regrar isso, ter que regrar aquilo. A gente quis eliminar a bebida alcoólica pelo fato de achar que ela trazia outros abusos, né? Mas é permitido também, uma cervejinha aqui, outra ali, eu não vejo mal nenhum. Acho que, inclusive, eu não vejo mal em nada, em doce, farinha, nada. Acho que cada um, junto com seus profissionais de saúde, né? Sim. Seu nutricionista, seu médico, que devem acabar observando se aquilo convém ou não. A minha questão com a bebida foi porque eu tava me vendo adoecendo também. Porque quando a gente convive com alguém em depressão, querendo ou não, você não consegue ficar num nível de positividade 100%, né? Que é o que precisaria. Fazendo uma analogia bem, talvez dura, né? A pessoa com depressão acaba se tornando quase que uma âncora emotiva. Sim. Né? Tipo, você pode tentar estar o mais feliz e pensar, não, olha só, que bacana. Aí a pessoa, legal. E não necessariamente por culpa da pessoa. Sim. Pode ser uma deficiência química que a pessoa tem no organismo dela que provoca é como ele falou, né? De eu não cobrar nada. É o estado que ele estava naquele momento. Então, mas eu não poderia mais continuar acompanhando ele naquele estado dele. Tipo, aqui eu não quero. Aqui não me faz bem. Exatamente. É o meu limite. Exatamente. Ou se eu continuar, eu realmente vou adoecer. Aí, ao invés de ser 1, vão ser 2. Bacana esse pensamento, que eu acho que você conseguiu sair, pensar fora da caixa, pensar fora da Cris, para poder enxergar um cenário que às vezes as pessoas não conseguem. Elas simplesmente vão na inércia do dia a dia, dia após dia, e não consegue dar aquela guinada de 180 graus. E depois as coisas vão se clareando, depois da mudança, né? Eu comecei a atividade física, então o cérebro automaticamente começa a oxigenar melhor, né? Então você começa a lembrar de coisas que... Eu tenho uma irmã muito querida que ela ficava... Cris, você precisa fazer nem que seja uma caminhada. E eu ficava assim pra ela, como que eu vou fazer uma caminhada? Com 3 meninos, um bebê, não sei o quê, blá. E depois a atividade física se tornou uma prioridade. Ou eu faço ou não dou conta de cuidar dos 3 filhos, do bebê. Então as coisas começaram a mudar e eu comecei a linkar com coisas que outras pessoas estavam me falando, tentando me dar um toque, né? E aí começou a fazer sentido. Olha só, você então conseguiu perceber que você talvez estivesse gerando uma desculpa para não executar aquela atividade física, mudar de vida, né? A gente se sabota o tempo todo, né? Então, aí depois que você vê, que merda que eu tava fazendo. Exatamente assim. Né? Quando foi em janeiro, final de janeiro, que eu mudei, aí sim, com atividade física, enxergando um novo caminho, que eu tive aquela vontade, sabe? De acordar da cama, de descer da cama, de sair. Antes eu fazia isso, mas me forçando a fazer. Aí você tá saindo da inércia, né, cara? Exato. Você tá aquele tempo inteiro ali parado, sedentário, não tô fazendo. Você vira uma locomotiva que tem que sair da inércia. Você consegue chegar a 100 por hora, mas você demora um tempo. E a atividade física me ajudou muito nisso. Me ajudou a ter esse gás, ter essa vontade, ter essa gana de levantar, que eu fazia atividade de manhã, 6 e pouquinho da manhã.
Então ela me dava vontade, apesar de acordar todo dolorido, todo arrebentado, dor muscular para todo lado, principalmente na primeira semana. Falei, vamos embora, tem que fazer, senão não vai melhorar. E sentindo essa mudança da forma que eu tratava os meninos, da forma que eu tratava a Cris, da forma que eu me tratava, né, logo nos primeiros momentos. Isso foi muito decisivo para que continuasse. Quando você dá o start, o dela veio primeiro, o meu veio segundo, eu adoro criança, igual eu comentei com você, tenho 3 filhos, amo brincar com eles a todo momento. Então, às vezes a Cris chega lá e fala assim, acho que parece que eu tenho 4 filhos, porque toda hora tem que chamar a atenção de todo mundo. De vez em quando um aqui se divide por 2, vira 2. Então a gente tem um corredor lá em casa que é o campo de futebol. É um corredorzinho, é campo de futebol e ela sempre brigando e tudo mais. Mas eu me via numa cadeira de roda, ou pior, em uma cama, quando meus netos nascessem. Pelo caminho que eu estava seguindo, né, de excessos, bebida e comida. E eu sei que a medicina está evoluída, eu não ia morrer, eu ia ficar parado, né? Então, não era isso que eu queria. Isso que me deu força para acompanhar a decisão da Cris, que veio primeiro, e a gente continuar aí sim, de mão dada, rumo a essa mudança que é o estilo de vida. A gente não se vê voltando, entendeu? Como é igual um grande pensador falou, não sei quem falou, um cara bom aí, que falou que quando a gente adquire conhecimento, não tem como desadquirir o conhecimento. Conquistou aquele conhecimento ali, você já sabe o que você quer, aquele conhecimento já fica arraigado em você. E como que foi pra você, Cris, esse processo de iniciar essa vida saudável, ter essa iniciativa saudável, né? Porque o Marcelo falou que ele começou a praticar atividade física, sentia dores, mas mantinha aquela motivação. Mas e pra você? Como que foi esse processo de vou para a academia? Quais foram as consequências, além da disposição que você já falou, né? Sim. Primeiro eu escolhi uma coisa que eu gosto muito, que se eu fosse só na academia musculação ali, não ia vingar não. Excelente. Então assim, eu amo dançar, eu amo música. Eu fui para alguma coisa que tivesse dança. Ao mesmo tempo tinha que ser ao redor da minha casa, que eu não precisasse do carro. Porque caso o Marcelo viajasse, eu ia ter desculpa de não ir, porque eu ia estar sem carro. Então tinha que ser algo que eu poderia ir a pé e algo que eu amo fazer. Caramba, então você teve aquele autoconhecimento pra falar assim, olha, essas são as desculpas que eu posso dar. Exatamente. Como que eu não vou conseguir me dar uma desculpa? Eu trabalhava assim, eu trabalhava não no que eu vou fazer, mas no que que desculpa que eu ia eliminar pra poder fazer. Então, assim, eu comecei uma dança com uma professora, sou apaixonada com ela até hoje, e eu ia às vezes com gelo no joelho. E ela queria me matar, porque Cris, não tem jeito, você precisa de um personal. Você precisa fortalecer, porque senão você não vai durar muito tempo aqui. Ela falava isso? Ela que me orientou, disse que eu poderia lesionar, que meu corpo não estava preparado, que eu precisava fortalecer musculatura, senão eu não ia ficar muito tempo na dança. Olha a importância de um profissional qualificado e competente. Porque ela poderia muito bem virar e falar assim, não, continua aí, vai... Tá ótimo. Seja para receber a mensalidade porque você não vai faltar, sim, ou simplesmente por ego, né? Vai lá, continua fazendo atividade física. E eu fui seguindo tudo à risca que ela falava. Então eu pedi para ela me indicar um personal, porque eu acabei tendo muita confiança nela. Como ela se preocupava comigo, então o que ela falava para mim era lei. Olha só, gerou a reciprocidade, né? Sim, a empatia sim. Ali. Então ela me indicou o personal e eu de cara já contratei, e ele é um doce de pessoa. Não sei se eu posso falar nomes. Fala, vamos pensar. Pode falar. É o Rafael Carvalho. Vamos marcar um bate-papo até com o Rafael aí. E essa professora é a Grazi. E ficamos quase um ano com ele. E de fortalecer, assim, eu tinha encurtamento na musculatura da perna. Então, foi um trabalho bem, bem puxado. E assim foi. Então, a gente não teve nenhuma lesão. Fortalecemos realmente. Vocês viram valor num profissional qualificado, né? Sim. E se eu não tivesse isso, provavelmente eu lesionaria alguma coisa e teria que parar. Então, senhores ouvintes, prestem atenção naquelas promessas milagrosas, nos profissionais que prometem mundos e fundos, porque
não existe milagre nesse sentido. Eu passei meses trabalhando, não para emagrecer, para consertar a postura. Caramba. Meses. Você falou que foram 12 anos de sedentarismo, Foram 12 anos. Nesses 12 anos, 3 gravidez. Então eu passei meses com ele consertando a minha postura. Porque se eu continuasse fazendo exercício com a postura que eu tinha, eu iria lesionar. E às vezes até de uma forma cirúrgica, Sim. que precisaria de uma cirurgia, Sim, né? sim. Uma hérnia. Então foram meses só trabalhando postura. Eu entrei, na verdade, porque eu queria correr. Porque eu dançava só 2 vezes por semana. E eu queria correr, eu queria mais. E aí ele falou, eu vou ser sincero com você, você não pode correr. Do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá, não tem como. Então foram meses trabalhando só postura. Novamente, um profissional qualificado conseguiu fazer uma avaliação, porque ele poderia falar, não, vamos lá, vamos correr. Vamos, é o seu vamos desejo. emagrecer. É emagrecer que você quer, então vamos emagrecer. Sem se preocupar com As consequências. Exatamente. Sem o imediatismo que muitos hoje em dia... Eu acho que por isso que eu gerei uma afinidade muito grande com a iniciativa saudável, porque tudo foi pensando no que fosse mais saudável, não só de alimentação, mas qual exercício é mais saudável para o meu corpo físico, para minha postura, né, naquele momento. Eu sempre comento nessa expressão nos episódios e em outras situações da vida, né? A gente não tá numa corrida de 100 metros, Sim. a gente tá numa maratona, então a gente tem que... É diferente você correr 100 metros e correr uma maratona. A velocidade que você corre, né? Tanto que isso culmina numa máxima, que a velocidade só é importante se você estiver no caminho certo. Você pode buscar um emagrecimento rápido, mas qual a consequência disso? O que isso vai acontecer? A Sucena falou no episódio 4 que 95% das pessoas têm o reganho de peso por conta de dietas restritivas, por exercícios extenuantes. 95% das pessoas. Eu fui aprendendo isso ao longo desses 3 anos. Atividade física eu não poderia treinar para emagrecer. Eu estava treinando para consertar a postura de 12 anos errado. Você já tinha essa consciência, né? Que, ele me passou essa consciência, né? Porque, na verdade, eu queria emagrecer, todo mundo quer, né? Entendi. Entendeu? Só que ele falou, não, a gente tem que consertar isso primeiro, tem que consertar isso, né? Aquilo primeiro para depois emagrecer. E nesse processo, a gente vai aprendendo, né? Como eu te falei, eu amo pesquisar. Então, tudo que foi de mudança na nossa vida foi através de pesquisas e cursos que o Marcelo fazia, as coisas iam se encaixando. Quando fala que o universo conspira a favor, né? Ou contra, muitas pessoas falam. Na verdade, ele conspira de acordo com o que você está pensando. Então, se é a favor ou não, quem está comandando esse universo é você. Então, as coisas iam se encaixando, sabe? Cada vez a gente ia aprendendo mais. E o emagrecer em si foi perdendo sentido. Agora comigo já foi diferente. Primeiro que quando a Cris acertou já com o personal para fazer, eu cheguei nessa hora. Então para mim dava tudo pronto. Então eu já peguei e a gente teve uma sorte enorme de encontrar só profissionais bons aqui em Lagos. Tanto as nutricionistas que pegaram o nosso caso e tudo mais, e hoje a gente é amigo de todas. É até difícil falar porque comentei com você quando você foi lá em casa, a gente tem 3, 4, 5 nutricionistas que são boas profissionais, estão preocupadas com o ser humano, nada preocupado com o resultado imediato, nada preocupado com se vai aparecer magro lá na frente, todo mundo ligar ela ao processo. Ninguém está preocupado com isso, está preocupado com a saúde emocional e física da pessoa. Então a gente teve essa sorte de ter tanto profissional de educação física quanto as nutricionistas acompanharam a gente de uma forma belíssima. E nesse processo todo, como que entrou esse universo da nutrição? Porque hoje em dia você é uma alquimista da culinária, né? Tipo, você inventa receitas, põe um pozinho de pirim-pim-pim ali e faz aquela comida acontecer. Foi muito natural. Comer é um prazer, né? Então eu não ia perder isso nunca. Não era o objetivo, Hashtag a gente só come, né? É só come. Então, assim, é um prazer. E aí, aquele prazer de cozinhar, pra mim, que eu tenho muito grande, foi se transformando para um lado mais saudável. Assim, gordura, o que combina melhor. E foi virando uma experimentação. Então eu tenho um álbum de fotos que a gente não sabia. Hoje eu nem entendo. Uhum. Mas tirava foto, às vezes eu mandava, nossa, olha isso, como é que ficou lindo e tal.
e sem saber o que estava por vir. Mas eu começava a pesquisar muito, passava horas pesquisando. Eu sou meio proibida de pesquisar receita fim de semana, sabe? Não proíba. Mas eu ainda descumpro aí. É o processo de aprendizagem, aprimoramento. E aí as coisas foram fluindo magicamente. Um dia após o outro, mas numa corridinha de 100 metros, sim, né? E quando eu chegava num sabor, assim, maravilhoso, aquilo pra mim era mais que o troféu da corrida. Era o ápice, né? Aquela coisa... Era maravilhoso. Mas até então não tinha ainda o estalo da CrossFit. O lado comercial era muito tinha. Emotivo e pouco comercial. Era só emotivo, era não tinha comercial. E como que começou esse lado comercial? O lado comercial foi o meu filho, o Thiago, ele tinha 13 anos na época, que teve a ideia da CrossFit. Na verdade, eu tava fazendo cookies, porque aí todo mundo em casa comia saudável, né? Querendo ou não, era aquilo que tinha pra comer, então eles comiam. Se tivesse uma saladinha de pedra ali, todo mundo comia. Todo mundo comia, tem que chupar a pedra, porque não tinha outra coisa. Então, eles acabaram também gostando. Então, por exemplo, se eu tinha que comer 3 frutas por dia, eu já deixava elas picadas, então eles já iam ali, pegavam e comiam automaticamente. E tem um cookies, que é o cookies, né? O famoso cookies da CrossFit, que eu tava fazendo no domingo, pra eles levarem de lanche pra escola, na segunda de manhã. E ele pediu pra que eu fizesse mais, porque os amigos dele adoravam, e ele sempre ficava sem, e todo mundo queria, e tinha que dividir e tal. Eu falei, tá, vou fazer a mais e você leva pros seus amigos. Tô na cozinha, né? Não tenho ainda esse senso de WhatsApp, né? E aí passa 40 minutos, ele chega... Mãe, por que você não vende seu cookies? Eu falei, nossa, Thiago, é uma ótima ideia. E eu tinha fechado uma loja que eu tinha de lingerie, porque não era aquilo que eu queria. E assim, é difícil você decidir o que você não quer, mas sem saber o que você quer, né? Mas eu tive que tomar essa decisão. 50% da decisão já. Você sabe o que você não quer. Então teve que eliminar. Então eu tava meio que assim, meio sem saber o que eu ia fazer. Eu falei, nossa, Thiago, legal a ideia, gostei. Beleza. Passa um pouquinho, chega Thiago. Mãe, já vendi 30 pacotes de cookies. Eu falei, Thiago, como assim? Rapaz, empreendedor, vendedor. Ele é mais empreendedor. Ele é o cara do business, né? O vendedor é a Marcela. Porque aí vem ela vende tudo. Vem ela e fala, mãe, a gente vendeu... Eu falei, como que vocês venderam? WhatsApp, mãe. WhatsApp, mãe. E aí, eu tinha que entregar. Eles venderam, né? Então, deixei a nutricionista louca, porque eu tinha que mandar uma porção que não afetasse caso alguém tivesse algum problema, né, físico ali. E aí ela me auxiliou e tal, e vendemos. Isso na segunda. Na terça, eu não conseguia responder a quantidade de mães perguntando se ia continuar os lanches, se ia ser todo dia, se ia ser balanceado, se ia ser saudável mesmo, porque a gente teve um resultado muito bom, aparentemente, né? A gente emagreceu bem, aparentemente. Então as pessoas queriam saber o que a gente tinha feito, sem a gente saber disso. Onde está o segredo da CrossFit? Onde está? E aí, o que aconteceu? Balastrou, assim, eu falo que a CrossFit surgiu. Já o que foi mais complicado, que ainda é complicado pra gente, é administrar a CrossFit, porque ela não foi planejada. Então, à medida que ela surge, né, por exemplo, fomos fazer um iogurte, o iogurte talhou, eu não vou jogar fora. Então, a gente faz a Bro Fit, sem glúten, sem açúcar, ou se quem quer açúcar mascavo, a gente põe. E aí, pronto, tá a Bro, todo mundo quer. Então, assim, é difícil administrar isso e fazer ao mesmo tempo, porque tem uma procura muito grande. Então, a gente apanhou bastante, apanha ainda. Continuará apanhando. Continuaremos. Aí, passei a fornecer lanche, kit lanche para a escola, com nutricionista. Ela fazia o balanceamento das porções, da quantidade de suco. Às vezes eu mandava algumas coisas a mais, ela brigava. Os mínimos detalhes ali. Porque eu falava, nossa, mas isso é muito pouco, Camila. Cris, isso é o suficiente para um lanche. Tá bom, vou obedecer. Então, era tudo muito balanceado. E tomou uma proporção que hoje eu não consigo atender os lanches mais. Então, a gente criou os lanches congelados, porque aí a gente consegue atender uma quantidade maior de pessoas.
A partir daí as pessoas começaram, você faz almoço também? Vai ter almoço também? E como eu fazia, eu fui fazendo também. Eu sei que, assim, a CrisFit tá grande, as pessoas, tá confuso ao mesmo tempo. Porque às vezes as pessoas falam, tem que encomendar, tem que pegar, como é que faz? Eu ainda não consegui achar uma forma de passar a informação com que eles entendessem. Porque ao mesmo tempo, toda semana eu mudo as coisas no CrisFit. Normal dos empreendimentos que crescem orgânico, né? Então tudo muda o tempo todo. Mas as mudanças são de acordo com a necessidade que as pessoas me procuram. Então não é uma coisa assim, eu vou mudar porque eu acho que isso tem que mudar. Não, surge uma necessidade, surge um público diferente e como as pessoas confiam na gente, eu não posso deixar também de atender. E aí começa a mudar de novo o formato da CrisFit. Daí o Thiago, falei, Thiago, se vira, já que você criou a CrisFit, agora você dá um nome, porque não tinha nome, ele que criou o nome também. E eles vendiam, era muito bonitinho, porque eles levavam de ônibus a bolsa térmica com os lanches. Eles não tinham vergonha. Isso até mostra, né, o quanto é gostoso. Sim. Porque são dois jovens vendendo. Um adolescente, uma pré-adolescente, né? E eles levavam, entregavam. E era muito legal. Eu sinto muita falta dos alunos. E é interessante, foi interessante, na verdade, porque isso começou, a nossa comida, era a comida que a gente fazia para nossa casa, o lanche que a gente levava para os nossos filhos, que isso extrapolou, né? Não foi aquela coisa que, vou fazer isso porque isso vende e vou levar para lá, não. Foi ao inverso, foi aqui, os meninos gostavam, levavam e era o que eles comiam, né? E o almoço foi a mesma coisa. Por isso que ela muda toda semana. Todo dia ela fazia alguma coisa diferente lá pra casa. E isso também extrapolou. Essas pessoas que falam, quero almoço, quero a comida que a gente come, né? Com esse novo conceito de ver o mais natural da alimentação, o mais da terra, menos industrializado possível. E a gente fazia pra gente, a gente extrapola para os nossos clientes. E a maioria amigos. Gera aquela prova social, né? Sim. De, olha, é tão bom que eu tô comendo. Sim. Tá? Sim. É o que eu como aqui. Chega clientes lá pedindo pra gente fazer uma dieta. Não, a gente não é nutricionista. Não, mas vocês conseguiram. Falei, a gente conseguiu, mas tem uma nutricionista falando o que eu tenho que comer e qual horário eu tenho que comer. Tem um profissional qualificado por trás. Eu gosto de cozinhar. Vai no nutricionista, traz a sua dieta que eu faço o que você goste de comer naquele horário. Às vezes as pessoas veem o resultado, veem como que a gente tá hoje e tal, mas não vê o quanto foi sofrido. Por exemplo, nessa questão de horário de comer, eu tinha que pôr o celular para despertar, porque eu não tinha horário para comer. Eu almoçava um prato enorme e jantava um prato enorme. 2 refeições. 2 refeições. E depois chocolate. Sim. Você contou uma historinha de uma caixinha de bis. E depois chocolate. E aí, quando dava os horários dos lanches, meu estômago embrulhava. Eu não queria comer de jeito nenhum. Só que aquilo foi de tanto, né? A gente foi criando hábitos para poder eliminar o hábito ruim e criar um novo hábito saudável. E assim foi, por meses, por anos, né? Hoje tem 3 anos, e a gente não se considera como dieta, a gente se considera como estilo de vida, o que a gente faz. Uma reeducação alimentar. Sim. Então às vezes as pessoas falam, você não pode comer isso. Minha mãe fala muito. Hoje você pode comer. Eu falei, mãe, só não entendeu ainda. Não é poder, eu não como mais. É querer. Leite condensado não entra na minha vida mais. Então o problema não é pode ou não pode. Eu quero assim, porque eu quero continuar com esse bem-estar que eu sinto. E isso não traz esse bem-estar. Você me fez refletir, muitas pessoas hoje em dia buscam esses milagres, né, esses atalhos, pelo que a pessoa apresenta, né, pelo que a pessoa vê. Muitas pessoas queriam a sua receita mágica, a sua fórmula mágica, porque viram um emagrecimento em vocês dois. Né? Mas elas às vezes não enxergam o por trás. A nutricionista, o educador físico, ambos profissionais de qualidade, médicos, ambos profissionais qualificados,
que souberam te orientar e vocês seguiram aquelas orientações. Não foi uma fórmula mágica ali, um pozinho de pirim-plim-pim que você colocou na sua comida. Não. Pra poder te fazer emagrecer. A gente fala muito, vai muita gente lá, você faz bolo low carb, você faz sem glúten. Fazer a gente faz. É uma receita. Dá pra fazer. Mas se você não tem restrição fisiológica, né, aquilo não faz sentido. Pode ser até perigoso, né? Exatamente, porque o nutriente que tem na farinha integral ali, você precisa dele, né? Quem tem algum problema, realmente, né, vai ficar sem aquilo, o médico vai saber o que vai fazer para poder compensar aquilo. Mas, nutricionalmente, você precisa. Então, eu particularmente não gosto muito quando me procuram para algum bolo, alguma coisa de dieta restritiva. E me incomoda. Me incomoda porque eu sei que a pessoa está sofrendo, né? Se ela está me procurando, é porque ela está sofrendo, ela quer algo gostoso. Porque a gente tem uma fama do que a gente faz ser gostoso. Uhum. Né? Muito no começo, eles procuravam um nutricionista para saber se era fit mesmo, se era saudável mesmo. Porque ninguém acreditava, por ser muito saboroso. Aham. Você toma café lá em casa, né? Você viu? Então, eles tinham essa dificuldade. Mas... Não só tomei café, como ontem eu jantei pão de queijo e quiche. Que sobrou de um evento que teve na Iniciativa Saudável. Bacana. A Nanda, que não está no programa hoje aqui, vocês já puderam perceber, mas ela trouxe toda romântica, amor e tal. Olha aqui pra você. Legal. Aquela quiche deliciosa. Muitas alquimias envolvidas. Muitas. Mas as pessoas não entendem isso. Você pode sim comer saudável, com sabor, né? Só que de uma forma melhor para o seu organismo. Não precisa ter o leite condensado, não precisa ter tanto creme de leite, tanta gordura, né? Dá para fazer. Não vai engordar? É mentira. Vai engordar, tem caloria ali, né? Porque não é isopor que eu vendo, né? Sim, tem caloria. Sim. Mas são calorias que podem ser utilizadas a favor do seu organismo, não contra. É muita quantidade, né, Cris? Sim. Poxa, eu posso comer hambúrguer? Aqui em casa a gente sempre faz hambúrguer. Sim. Mas, poxa, eu preciso botar meio quilo de bacon, apesar do Felipe adorar bacon, mas eu preciso colocar? Me convém colocar? Não. Eu vou lá e coloco 2 fatiazinhas de bacon. Pronto. Poxa, iniciativa saudável, come bacon. O horário que você come, a quantidade que você come. A quantidade é muito importante. Eu como 1 hambúrguer, 2, eu não preciso comer 10 hambúrgueres. Exatamente. Por exemplo, o hambúrguer, né? As pessoas falam e eles estranham porque eu dou as receitas. Caramba! Não tem segredo, Cris Fit? Não tem. Então a pessoa chega e fala: ô Cris, eu consigo fazer esse bolo? E claro que consegue, eu te passo a receita. E elas estranham muito. Assim... às vezes eu fico constrangida, porque a pessoa fica tão espantada que parece que eu tô, assim, escondendo, né? E não é. A fórmula da Coca-Cola, né? Gente, é pra ser saudável. Então, assim, a gente vai ensinar as receitas. Peraí, uma pergunta importante. Você ensina aquele pulo da Cris? Aquele pulinho do gato ali, aquela... Então, já me falaram que não fica igual, sabe? Eu acho que o pulo da Cris é o amor que a Cris tem em fazer. Porque ingrediente, eu passo tudo. Fórmula de fazer, eu passo tudo. Então, pulo do gato não existe. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos a satisfação de ter esse papo super saudável com o Marcelo e com a Cris. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu acho que deu pra gente entender que ter uma vida saudável não é uma vida de restrições, mas sim uma vida de satisfações. E no mais, a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Vocês já estão até se acostumando. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Entrem em nosso site iniciativasaudável.com. Toda semana, diversos posts novos. Escutem e compartilhem o nosso programa. A cada semana, nossa audiência vai aumentando e a gente vai fazendo do mundo um lugar mais saudável. E no mais, lembre-se sempre, você também pode ser saudável. Aquele abraço!